Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de gestão de igrejas. A partir dessa semana e nas próximas semanas, nós vamos conversar sobre a definição do que é ser igreja, a missão, a nossa missão como igreja, quais são os conceitos básicos da gestão de uma igreja local, como desenvolver um planejamento estratégico pensando visão, missão, valores, a governança, a estrutura organizacional de cada igreja, papel do conselho e da equipe de liderança. Nós vamos pensar objetivos, metas, gestão financeira, gestão de recursos humanos, desenvolvimento de indicadores de desempenho e aquilo que a gente pode continuar sempre fazendo para melhorar cada vez mais a nossa estrutura eclesiástica. Essa matéria tem por objetivo que o aluno, ao final dela, demonstre conhecimento sobre o processo de gerenciamento de recursos da igreja, incluindo a administração de serviços, bens e finanças, de forma transparente, capacitando a trabalhar em equipe, formando liderança e preparando os voluntários para alcançarem os objetivos da igreja. Antes de entrarmos na matéria propriamente dita, seria muito importante que eu me apresente. Bom, meu nome é Rogério Moreira, eu sou casado com a Érica e pai de 2 rapazes, o João e o Matheus. A minha formação, bom, eu sou formado em administração de empresas pelo Centro Superior de Ciências Sociais de Vila Velha, me formei em 1993. Pela Faculdade Teológica Batista de Brasília, eu me graduei em 2017. Sou pós-graduado em Administração Hoteleira pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em convênio com o SENAC, em 1994. Também tenho uma pós-graduação em Aconselhamento Pastoral pela Faculdade Teológica Batista do Paraná, em 2014. E no último ano de 2023, eu concluí o meu mestrado em Teologia Prática na Escola Superior de Teologia, na ESTE. Sou professor desta faculdade, da Faculdade Teológica Batista de Brasília, desde 2006 e sou pastor da Igreja Batista Geração Eleita há 20 anos, ou seja, desde 2005 eu pastoreio a Igreja Batista Geração Eleita. Nas semanas nós vamos conversar sobre o que é ser igreja. Especificamente nas aulas 1 e 2, nós vamos ver sobre a doutrina da igreja, seus conceitos fundamentais e as suas principais funções. Nós vamos meditar sobre sistemas de governo, a função dos pastores e a função diaconal. 5 e 6. Nós vamos meditar sobre a estrutura estatutária, as funções do presidente, dos secretários, dos tesoureiros. Nós vamos conversar sobre gestão da tesouraria e do conselho fiscal. 7 e 8, trabalhando um pouquinho sobre planejamento estratégico de cada igreja. Mas, para começar, eu quero convidá-los a refletir, e para isso eu quero contar uma história. Conta-se que, certa vez, um homem saiu com o seu barco a navegar e, após um determinado tempo de viagem, já em alto mar, ele passou por uma tempestade e sofreu um naufrágio. O homem conseguiu sobreviver agarrando-se aos escombros, os restos do navio, e conseguiu, por fim, chegar a uma ilha, onde conseguiu se organizar e se estabeleceu, levantando recursos ali do que ele tinha na ilha, do que ele encontrou na ilha, e, claro, daquilo que a maré trouxe dos escombros do navio que chegaram à praia. Ali, sozinho naquele local, e entre os escombros de vários naufrágios que aconteciam por ali, ele encontrou um livro. E ele, sem muita coisa para fazer naquele local, então ele começa a ler esse livro. Ao ler o livro, ele descobre que aquele livro não era um livro qualquer, aquele livro era a Bíblia. Mas
ele nunca tinha tido contato com o Evangelho. Ele nunca tinha conhecido nenhum cristão ou ido a uma igreja. Mesmo assim, ele começou a ler a Bíblia. Leu e releu, os dias passaram, os meses se passaram, os anos se passaram, e a única coisa que ele tinha em suas mãos era a leitura da Bíblia. Ao ler a Bíblia e relê-la por tanto tempo, ele entendeu e compreendeu o plano da salvação e entendeu que precisava ter Cristo em seu coração. De uma certa forma, sozinho, isolado naquele local, ele se tornou um cristão. O tempo passou e um dia aquele náufrago foi resgatado. Foi trazido de volta à sociedade. E durante toda a viagem, ele estava ansioso para se encontrar com outros seguidores de Cristo, aprender na prática como é viver, adorar e servir, e principalmente como era ser igreja. Ele estava encantado com aquilo que ele havia lido nas páginas do Novo Testamento. Tudo que ele sabia sobre ser cristão se limitava ao que ele leu nas páginas do Novo Testamento. Supondo que esse náufrago tenha sido resgatado e tenha chegado à sua cidade. Mais especificamente, ele foi até a sua igreja. Ele encontraria uma igreja semelhante àquela que está registrada nas páginas do Novo Testamento? Essa pergunta e essa reflexão é extremamente necessária de ser feita. O que é a igreja? E como é ser igreja? Essa ilustração, a ilustração da história do náufrago, nos faz refletir e pensar sobre o que é ser igreja, ou o que não é ser igreja. E é assim que nós vamos começar essa matéria. Primeiro, considerando o que não é ser igreja. Igreja não é prédio. Prédio é apenas o local onde a igreja se reúne, o local de culto. A pandemia nos mostrou muito bem isso. Durante todo o período da pandemia, o prédio fechou, mas a igreja continuou aberta. Então, a igreja não é uma construção de alvenaria, mas a reunião de pecadores arrependidos e perdoados com um propósito, o propósito de adorar e servir a Deus, se deixando usar como instrumentos na mão de Deus para abençoar aqueles que também lá estão. Essa questão, então, nos leva para uma outra pergunta. O que é, então, ser igreja? A palavra igreja, ela vem do grego eklésia, e ela é traduzida por assembleia, reunião. Igreja, então, é a reunião de pessoas que foram regeneradas, lavadas e remidas, batizadas depois de profissão de fé. Assim diz a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Ela é a reunião de pecadores arrependidos que foram transformados e chamados para o serviço a Deus. Ela vai se dividir de uma forma mais ampla, vai se dividir em duas categorias. De uma forma mais ampla, nós vamos falar que a igreja ela é universal. E entender que universal como o conjunto de pessoas regeneradas de todos os tempos, épocas e lugares que estão na Terra e que já estão, já partiram daqui, que já morreram e que estão no céu. Né? E a igreja local, que é onde eu e você congregamos, nos reunimos semana após semana com o objetivo de adorar a Deus. Então, dentro do que é ser igreja, eclésia é a reunião, a assembleia dos santos, e essa assembleia, a igreja, ela pode ser universal para além do tempo e do espaço, sem limitações temporais ou físicas, ou ela é também uma igreja local, né? A agência do reino na qual nós congregamos. Igreja. Bom, ser igreja é ser parte da família de Deus, é ser corpo de Cristo,
é ser templo do Espírito Santo, é viver em comunhão. Irmãos, não dá para viver em comunhão sozinho, isolado em casa. Ninguém pode viver sua fé separado. Um dia todos nós vamos morar no céu e todos nós vamos conviver uns com os outros. O tempo presente serve para que a gente venha exercitar esse relacionamento, que é tempo necessário para desenvolvermos comunhão, de termos e buscarmos ter em comum, algo em comum uns com os outros. Ser igreja, irmãos, não é apenas momentos de confraternização, eventos, festas, churrascos, isso é muito bom, isso nos ajuda a desenvolver, mas é mais do que isso, é cuidar, é apoiar, é demonstrar o amor de Deus. Nós precisamos aprender a amar de tal maneira que esse amor transborde de nós para os nossos irmãos em Cristo primeiro e de nossos irmãos em Cristo para os nossos familiares, vizinhos, amigos e se estenda para além de nós. Esse transbordar começa e é exercitado no momento de comunhão, no momento de culto, quando nós nos reunimos para nos colocar diante da presença de Deus. A igreja, viver como igreja, implica então em relacionamento. Todos nós precisamos, em algum momento da vida, de encorajamento, de alguém que nos ajude. Todos os membros da igreja precisam estar aptos, prontos para ajudar um ao outro, ajudar a crescer, ajudar nos momentos de dificuldade e celebrar nos momentos de alegria. Não se reunir como igreja é um ato de egoísmo, é prejudicar a sua fé. Deus está onde a igreja, a sua igreja, se reúne, conforme escrito em Mateus 18:20. Nós precisamos, então, ter mais comunhão com Deus. Isso é essencial. E comunhão com Deus não pode ser vivida de forma egoísta, separada, isolada, sozinho dentro do seu lar. Você precisa exercitar aquilo que você recebe de Deus, o amor, o perdão, a misericórdia, a graça, transferindo tudo isso que você recebeu a outras pessoas. Ser igreja é ser instrumento e voz do Espírito. A palavra para isso é querigma, aquele que proclama ou proclamador. Uma igreja só vai ser relevante quando ela entender que aqueles que são trazidos pelo Espírito Santo até ela precisam ouvir da palavra de Deus. Considere a luta que muitas vezes nós passamos para poder vencer as tentações e as dificuldades e chegarmos até um local de culto. E se nós, que temos o Espírito Santo para nos ajudar, passamos muitas vezes por essas lutas e dificuldades, empecilhos que surgem de última hora, imagina aqueles que ainda estão desejosos de conhecer a ação de Deus. Imagine aqueles que não conhecem a Jesus como seu Salvador, mas querem ir à igreja. Considere toda a luta espiritual que envolve, a batalha espiritual que envolve, para que essas pessoas cheguem ao local de culto. Lá no local de culto, é lá nesse local em que ela vai ouvir a palavra de Deus. Por isso é que nós precisamos ser aqueles que proclamem querigma, que proclamem a palavra de salvação a todos que lá chegam, a todos que se aproximam de nós. O local de culto e nós, templos do Espírito Santo, precisamos não apenas falar que todos são bem-vindos. Isso precisa estar estampado em todos os lugares, desde a entrada da igreja, desde a recepção, desde o estacionamento, até o púlpito, até o ambão onde a palavra de Deus é proclamada. Tudo deve refletir e dizer àqueles que chegam, que venceram essa guerra espiritual e lá estão, que eles são amados, são queridos e que Deus tem uma mensagem muito especial e muito importante para ele. Mais do que considerar, então, o que fazemos, locais bem preparados, bem feitos, ou liturgias bem organizadas, nós precisamos refletir por que nós fazemos cada uma dessas coisas. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus.